Ok, das ilusões que a gente sofre na vida, eu acho que a mais marcante para minha geração e para a geração anterior foi aquela dos anos 90, finzinho dos 80 para os 90, que dizia assim: o comunismo acabou. O muro de Berlim caiu, eu estava no seminário quando o muro de Berlim caiu, então a crença era: o comunismo acabou. E aí as pessoas passaram a ver os partidos de esquerda apenas como um partido. Ah, o professor Olavo de Carvalho é o cara que quebrou essa ilusão. É o cara que disse: acorda, gente, não é assim não. Na época que ele fazia isso, que ele começou a fazer isso, umas três pessoas faziam isso. Eu fico conhecendo, sabendo do professor Olavo de Carvalho, porque ele pediu ajuda para o Júlio Severo. Ele falou: pastores, vocês têm que proteger o Júlio, porque o grupo gay quer matar o Júlio. A esquerda quer o fim do Júlio. O Júlio tem que viver escondido. Ok, se você não sabe quem é Júlio Severo, dá uma pesquisada, né? Ele foi muito importante na denúncia da agenda gay antes que alguém fizesse isso. Tá. Aí eu falei: cara, o Olavo pedindo ajuda pro Júlio, quem é esse Olavo? Então fui saber disso e me deparei com a maior autoridade sobre esquerda, talvez que o mundo conhecesse. A maior autoridade sobre Aristóteles no Brasil, talvez. Um grande filósofo, um pensador influente, vai entrar para a história como o filósofo brasileiro mais bem sucedido, porque Olavo me fez ver que professor de filosofia não é necessariamente filósofo. Um diploma não faz de você um filósofo. O que eu me lembro dos professores de filosofia é que a maioria é passador de apostila. Filósofo é uma coisa muito séria. Eu sempre esperei que um filósofo, ou uma pessoa que se autodenominasse filósofo, trouxesse algo novo, não um diploma. Trouxesse alguma coisa nova que impactasse, que estremecesse. Então eu fico conhecendo o Olavo através de um programa de rádio que ele tinha nos Estados Unidos. O cara tá no interior da Virgínia com um programa de rádio que só dura 1 hora, não era canal de YouTube. Isso eu tô falando bem antes de 2012, bem antes de 2012. Ele tinha um programa e eu sintonizava no programa porque era uma vez por semana. Uma vez por semana. Segundo o próprio Olavo, ele estava ali, entre outras coisas, para tentar alertar os americanos do que a esquerda ia fazer com os Estados Unidos. E tentar alertar também brasileiro através de um grupo de alunos. Vi que a coisa era muito séria quando um senador americano, me fugiu o nome agora, Adam alguma coisa, não sei o que, Sandler, esse senador gravou uma entrevista com o Olavo de 12 horas em inglês, 12 horas, e publicou para o mundo inteiro. Conhecer, tá tudo na internet, para o mundo inteiro entender qual era a estratégia da esquerda para aquele momento. Dizem que umas 200 pessoas assistiam aquele programa. Eu era 200 pessoas. Era uma coisa assim, ele lançou uma semente, pá, vamos fazendo aqui, tem que ser feito. Enquanto isso, ele escrevia artigos pro Jornal do Comércio, aí tem o negócio do Mídia Sem Máscara, que vem depois, que é você não pode ver a notícia e confiar nos veículos tradicionais. Eles são comprometidos com grandes empresários. Você tem que ter outros meios de se informar. Aí, o que eu pensei? Eu pensei assim: rapaz, meus amigos precisam conhecer esse cara. Precisam conhecer a obra dele. Aí o Olavo lança o curso de filosofia, né, o COF, curso online de filosofia. Uma proposta ali para alcançar 100 pessoas, parece que veio uns 5.000, a coisa deu uma estourada. E eu pensei assim: eu vou fazer a minha parte, eu vou dizer para os meus amigos: você conhece o Olavo de Carvalho? Não, então procura saber quem é. Aí depois entra os canais no YouTube, a turma começa a gravar coisas do Olavo. E eu pensei assim: se muita gente conhecer esse cara,
alguma coisa muda no Brasil, ou nos círculos acadêmicos, porque Olavo fez as pessoas despertarem para autores que a universidade boicotava. Quando você que faz universidade, os autores que os seus professores mandam ler é tudo de esquerda ou da nova esquerda. Então você é obrigado a ler de Foucault até quem você possa imaginar, né? De Foucault a Marx é o que você vai engolir. E o Olavo fez a turma pensar, peraí, tem os de direita, tem o Eric Voegelin, né? Tem o Roger Scruton. Você tem o Louis Lavelle, você tem outros caras, né? Inclusive ele ao ser entrevistado pelo Bial na Globo, porque a Globo teve que ir lá, porque ele falou, não vou aí, quiser me entrevistar, venham aqui. O velho tava com moral. O velho quebrou o sistema no meio. Ele quebrou o sistema no meio. Olha, eu não sei se você lembra, eu tô falando aqui conforme as coisas vêm à minha cabeça, tá? Eu não sei se você lembra as passeatas para pedir o impeachment da Dilma. As pessoas iam para a rua com uma faixa. Olavo tem razão. Era o Brasil inteiro nas ruas e o povo levando faixa. Olavo tem razão, né? Outros iam com esse livro aqui na mão, ó. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é uma coletânea de artigos do Olavo de Carvalho, que eu chamo de profecias, entre aspas, né? Profecias políticas. Porque Olavo, além de ser... Vou ter que pausar aqui só um momento, gente. Voltei. Então, ele além de ser um filósofo, ele era também um grande cientista político, um filósofo político, né? E seus artigos são verdadeiras profecias. Olha, vai acontecer isso. Tem muita lição de sabedoria na obra de Olavo. Aí em 2012, eu fui para os Estados Unidos ministrar uma palestra desse evento aqui, né? Uma palestra para casais. Quebrou-se a asa. Eu estou guardando que é para fazer a réplica. E eles fizeram essa caneca aqui para os casais, né? Para mim e para a Rose. Era a Igreja Batista da Grande Orlando, que era uma igreja de brasileiros, que era a divisão daquela PIB de Orlando, aquela primeira igreja batista. E eu fui ministrar essa palestra lá, aí eu juntei um grupo de pessoas, numa conversa informal, eu falei assim, vocês conhecem o Olavo de Carvalho? Eram brasileiros. Vocês conhecem o Olavo de Carvalho? Não. Quem é? Olha, é assim, é assim, é assim, é assim. Ah, vamos ver. 7 anos depois, eu voltei lá, já eram as pessoas que me perguntavam, você conhece o Olavo de Carvalho? Você conhece tal livro de Olavo de Carvalho? Eu digo, opa, peraí. Tem um negócio aqui. A casa que eu fiquei hospedado, a pessoa que era brasileira, meu amigo que intermediou a minha ida para lá, ele acordava cedo para ouvir o Olavo. Os vídeos já estavam tomando conta. Então, de repente, você pergunta assim, a mídia mostrou o negócio do Olavo tem razão nas ruas? Não. Não, a mídia desviava a câmera das faixas. Não mostrava o livro, tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Não, a mídia desviava, porque a mídia tinha uma regra. Qual era? De Olavo não se fala. Mas hoje tem que falar. Né? Por quê? Porque o homem... Eu reconheci em Olavo de Carvalho um gigante. Um homem que falava no mínimo 5 idiomas. Um homem que dava palestra da Ucrânia até o Chile, em inglês, em espanhol, no escambau. Ele quebrou, ele nos ajudou a entender, o comunismo está vivo e ativo no planeta Terra, ele nunca morre, ele se camufla. Ele nos fez ver que dentro da sede da CNBB tem um movimento abortista, lá dentro, instalado, chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Ele nos fez ver que a CNBB é comprometida com a esquerda. Ele nos fez ver o Foro de São Paulo. A mídia não falava, escondeu 16 anos. Então como é que eu não vou valorizar uma criatura dessa? E ele sozinho no mundo, falando do Foro de São Paulo. Órgãos americanos começaram a dizer que esse Foro de São Paulo não existe, é coisa de um maluco do Brasil que inventou.
E ele, o que ele fez? Ele publicou as atas do Fórum de São Paulo na internet. Tem uma desgraça chamada ata. Se você que é congregacionalista, se você lesse as atas da sua igreja de 40 anos atrás. Então tem uma coisa chamada ata. Aí ele publicou as atas na internet. Aí todo mundo ficou sabendo que nesses fóruns de São Paulo iam os grupos terroristas da Colômbia, do mundo inteiro os grupos terroristas iam, que a gente fica sabendo que Maduro conheceu o Lula porque foi apresentado pelo líder das Farc. Então a porcalhada era muito grande, era muito grande. Ele apontou para o fato de que PSDB e PT foram criados dentro da USP para governar o Brasil por 40 anos, porque metalúrgico não cria partido. Quem criou o PT foi os metalúrgicos. Metalúrgico não cria partido. Quem cria partido é intelectual ou empresário ou político. Esses metalúrgicos, sabe o metalúrgico criar partido? Eu me lembro que o Lula falou assim, no dia da criação do PT, isso o Lula falou. Perguntaram para ele, você é de direita ou de esquerda? Ele olhou para a pessoa que estava do lado e falou, a gente é o que mesmo? Então, ele é um projeto, né? Agora, ele absorveu o projeto, ele se transformou no projeto. E Aristóteles, sob nova perspectiva, que ele é uma autoridade em Aristóteles, então é muita coisa para que a gente ignorasse esse cara. Só que o Olavo é um cara muito desbocado, é o rei dos palavrões, é o rei dos apelidos. Ele botava apelido engraçado nas pessoas, né? A Vera Magalhães, ele botou a Vera Magalhães. A Vera respondeu à altura, dá uma olhada, a resposta de Vera a Olavo, dá uma olhada, foi. Se saiu bem, Vera. Lobão, Lobão tava com o Olavo, aí brigaram, porque o Olavo brigou com muita gente, né? Virou Lobosta. Leandro Espiritual, Leandro Carnal, ele dava um apelido para todo mundo que ele não gostava, era desbocado. Então eu fazia a mesma coisa que o padre Paulo Ricardo fazia. O padre Paulo Ricardo dizia, ouça o Olavo, mas dispensa os palavrões, porque o homem é desbocado. O fato é que Olavo já é história. Seus filhos e seus netos vão estudar sobre Olavo de Carvalho no 2º grau. Nem que seja uma pagininha no livro de história, vai estar lá. Agora, os seus adversários, os argumentos são ralos, né? Ele não tem diploma de faculdade. Gente, pelo amor de Deus, quem acredita que um diploma de faculdade te dá autoridade? Nesse caso, quem disse que o filósofo é diploma? Filósofo é uma vocação, você entrega a sua vida para se dedicar à sabedoria, é uma vocação, não é um diploma qualquer um pode ter. Diploma faz um bacharel em filosofia, não faz um filósofo. Filósofo é alguém que dá a vida, é alguém solitário que vai trilhar uma carreira, né, de sabedoria muito específica. Então a maioria dos filósofos autodenominados são passadores de livros, eles continuam passando suas apostilas, eles não têm nada novo a dizer. Aí a maioria dos seus detratores não leu Olavo de Carvalho, não leu, por exemplo, Jardim das Aflições, né? Não leu A Nova Era e a Revolução Cultural. Eles ouvem falar sobre Olavo de Carvalho. Mas hoje, Olavo não só é história, como seus alunos têm uma história para fazer. Me perguntam se eu fiz o curso do Olavo. Não, eu não tinha tempo. Mas ele tem muitos alunos, muitas influências em lugares que você nem imagina. Tem um juiz lá no Sul que direciona os presos para lerem, deixa eu pegar aqui o livro do Vitor Hugo, Crime e Castigo do Vitor Hugo. Os presos ficam lendo para que os presos tenham uma tomada de consciência da sua culpa, entendam por que estão ali, né? Então você tem alunos como ex-ministros Weintraub, você tem Ala dos Santos, que é meio doido, mas tem Bernardo Kister, você tem uma centena de pessoas nesse nível, talvez milhares. Ele inclusive dizia, eu não quero treinar políticos, eu quero pessoas que tenham um conhecimento intelectual para que a visão da esquerda cultural seja mudada no Brasil nos próximos 40 anos, 50 anos, a gente precisa pelo menos 50 anos. Então, ele já é história,
não vai poder ser ignorado. E ele mudou o Brasil, porque o Brasil, você fala hoje, o Brasil está polarizado em esquerda e direita. Pior era quando você só tinha a esquerda. Você só tinha a esquerda, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda. Você só tinha essa versão, né? Ele dizia que há 500 jornalistas no Brasil ganhando dinheiro do exterior para falar bem da esquerda. 500 jornalistas. Isso sempre foi uma prática da esquerda internacional. Eu fiquei chocado quando foi anunciado que ele ia debater com Alexander Dugin, um gênio. Dugin é um gênio, chefe da KGB. O Olavo engoliu o Dugin, um debate internacional em inglês. Eu acompanhei o esquema. Então falei, peraí, esse homem tem que ser conhecido. Ele tem uma relevância, ele dedicou uma vida a estudar uma causa, sendo ele um ex-membro do Partido Comunista. Então eles sabem como é que a coisa funciona por dentro e ele tem muito para nos dizer. O pessoal fez beicinho, o jornalista fingia que não conhecia Olavo. Olavo jamais perdeu um debate, tem debate até com Miriam Leitão aqui na internet. Miriam Leitão é velha, tá? E tem debates antigos, com o Peninha, com tanta gente. Ele jamais perdeu um debate. Ele é essa pessoa dotada de uma inteligência acima da média. Tem erros? Tem. Tem vida familiar turbulenta? Tem. Tem uma filha que não fala com ele. Aliás, ela publicou, a Heloísa, né? E eu acho que eu desconfio a raiva da Heloísa, porque ela é a única que não aparece no documentário. O cara gravou um documentário sobre Olavo, Josias Maciel. O documentário foi para os cinemas. Quando ia passar na universidade, a esquerda inteira enchia os corredores para proibir o povo de assistir Olavo de Carvalho. A esquerda não queria que fosse assistido. Ficava lá nos corredores. Aí o povo raciocinou, se a esquerda tá proibindo, deve ser bom. E nem era sobre política, era sobre filosofia. A esquerda enriqueceu o Josias, porque o filme foi para os cinemas. E hoje tá aí de graça na internet. O nome leva o nome desse livro, eu acho, o documentário, né? O Jardim das Aflições. Mas é isso aí. Sim, tem outros defeitos. Era desbocado, era raivoso. Tem um passado estranho com a astrologia. Ele fala que ele sempre gostou da astrologia pela a simbologia, né? Era um estudioso de sociedades secretas, profundo sobre. Se você quer saber sobre conspiração, vai com Olavo, né? Profundo conhecedor dos. Ele não chama de os Illuminati, ele chama de os globalistas, né? Globalismo para Olavo é igual a Illuminati. Então é isso. A Rede Globo noticiou sua morte. Por um momento eu pensei que eles fossem ignorar, o pessoal não ignorou. A BBC fez um artigo de 10 minutos lá, uma de suas jornalistas, e agora está com os seus alunos e com aqueles que foram influenciados. O presidente decretou luta oficial por um dia no Palácio do Planalto e o Zé de Abreu comemorou. Zé de Abreu publicou assim: CPF cancelado, morreu o pai do bolsonarismo, falta o filho. Zé de Abreu comemorou. Câmara dos Deputados tem que se explicar, porque ela deu um like para a morte de Olavo de Carvalho. Nossa Câmara dos Deputados botou like. Olavo vai ter mais poder morto do que vivo. Ele tinha mais poder nos Estados Unidos do que se vivesse no Brasil. Aliás, o visto dele para estar nos Estados Unidos é um visto especial que poucas pessoas têm. É o visto benefícios à humanidade. Os americanos dão esse visto para pessoas que têm uma grande obra significativa. Tinha um congresso de lógica na Suíça que só 11 brasileiros foram convidados. Olavo foi convidado. E aí vai. Ele é o único filósofo brasileiro citado em obras internacionais. Os outros acusam ele de não ser filósofo, mas ninguém quer saber de Leandro Carnal lá fora. Ninguém quer saber de Cortella.
Ninguém quer saber de Mauro Sérgio. Ninguém quer saber de Marilena Chauí. Olavo, que o pessoal diz que não é filósofo, é o único filósofo citado em obras internacionais. Então, fica meus pêsames à família. Parece que morreu de Covid. Era negacionista, e o negacionista xingacionista. Xingacionista desbocado, né? Se foi Covid, é uma ironia da vida, mas a sua obra é maior do que a sua burrice no final da vida. Sua obra é bem maior do que a sua ranzice no final da vida. Tem uma coisa, uma palavra de sugestão aos youtubers católicos: não aprendam esse estilo do Olavo, de xingar seus inimigos, de entender que o palavrão, de mandar enfiar não sei o quê. Olha o Zé de Abreu, que o Zé de Abreu tá fazendo, é bonito? Não, então o que vocês fazem também não é bonito. Olavo brigou com muita gente, xingou muita gente, e os seus alunos querem fazer a mesma coisa. Brigou com o Nando Moura, que o Nando Moura tem até uma certa razão, porque tem coisas que o Olavo falou sobre o governo Bolsonaro que o Nando Moura falou antes, e a turma ficou odiando o Nando. Ora, o Olavo rompeu com o Bolsonaro. Falou que não queria fazer parte disso. Mas os youtubers católicos precisam entender que cristianismo não é uma conversão a uma filosofia, não é uma conversão a uma ideia. Cristianismo é uma conversão a uma pessoa, e essa pessoa tem que ser imitada. Seu nome é Jesus. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes, hoje sem musiquinha. Um abraço. Olavo já é história, quer você queira ou quer não, o que vai acontecer daqui para frente. Suas obras vão falar no campo político tão alto quanto as obras de Spurgeon fala no campo da teologia. Eu achava Olavo um anão em teologia. Perdeu brigas, perdeu para o Iago Martins, né? Mas eu não posso ignorar a sua obra como cientista político e como filósofo e como teórico de conspiração muito sério. É isso aí, um abraço, se inscreva, dá um like, comenta e compartilhe.